Seja bem-vindo a mais um programa Investidor em Ação com o tecnólogo Gilvan Bueno, que é membro da Comissão Especial de Finanças do CRA-RJ. Hoje a gente vai falar sobre o famoso IGPM e o que ele influencia na nossa vida. Tudo bem, Gilvan? Seja bem-vindo. Olá, Eric, nossa audiência, uma grande satisfação retornar aqui. Da última vez eu saudei lá os mineiros, né? Bom demais estar aqui. Acho que hoje vou ter que saudar aqui os gaúchos. Barbaridade, tia. Sempre muito democrático você. Bom, Gilvan, vamos começar falando o que é o IGPM e o que ele influencia no nosso bolso, influencia no dia a dia. Érica, a sua pergunta, como eu sempre gosto de destacar, ela é importante para demonstrar o que nós temos aqui em termos de conceitos técnicos. Primeira coisa é o seguinte, o IGPM, ele influencia diretamente um problema em qualquer nação no aspecto preço. Nós estamos vivendo isso, fizemos programas anteriores sobre, por exemplo, o preço do arroz, e o que isso influencia? É a inflação, o seu poder de compra. Então, o IGPM, ele é um indicador que influencia, que verifica o poder de compra do atacado. Então, no Brasil, nós temos duas inflações. A primeira é a oficial, que é o IPCA, o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, o índice oficial do Brasil, medido pelo IBGE, no qual ele diz ali a política monetária do país. Essa é o que o mercado financeiro persegue sempre, que é o IPCA. O IGPM, ele já mede o atacado, ele é o Índice Geral de Preços ao Mercado, ele olha sempre o atacado, ele é calculado pela FGV, e ele é um combo. Como assim um combo? O IGPM, ele olha três grandes potencialidades. Uma é o IPA, o Índice de Preço ao Atacado. 60% do IGPM olha o atacado. 30% olha o IPC, o Índice de Preço ao Comércio, ali, olhando o que o comércio está comercializando. E 10% utiliza o INCC, o Índice Nacional da Construção Civil. Logo, esse é o indicador oficial do reajuste dos aluguéis. Então, quando você vai reajustar um aluguel, você não utiliza o IPCA, você utiliza o IGPM. E aí o IGPM, nos últimos 12 meses, teve aí um lado estratosférico de alta, enquanto a inflação foi 3% na média ali, o IPCA, o IGPM foi algo em torno de mais de 15% ao ano, nos últimos 12 meses. Porque a gente tende, né, em geral, tende a associar o IGPM somente, né, aos aluguéis, à questão dos aluguéis. Mas ele é muito mais abrangente, né? Inclusive, influencia em ações, influencia no mercado de ações, não é isso? Influencia, sim. É excelente, mais uma vez, uma excelente observação, Érica, pelo critério que nós chamamos de indexador. Para falar de indexador, eu quero criar uma associação muito feliz. Imagine um carro 1.0. É o carro que, se você liga o ar-condicionado na subida, na minha época, aos 39 anos, os carros 1.0, não sei atualmente, mas os carros 1.0, quando você subia o morro, ligava o ar-condicionado, se tivesse carona, o carro não subia. Então, precisava de mais motor. Você tem ali o carro 1.4, 1.6 e o 2.0. O 2.0 é um turbo, você aperta o acelerador, ele vai embora. Então, por que eu estou falando sobre isso? Porque o indexador é muito utilizado também em investimentos. Por exemplo, eu posso ter aqui um título, mas o indexador desse título pode ser o IGPM. Então, se o meu carro está aqui, o motor de crescimento é o IGPM. O IGPM faz esse carro subir, esse investimento, esse veículo de investimento, como nós gostamos de destacar no mercado, ter uma performance melhor. Olha que legal, né, Érica? Veículo de investimento e um motor de crescimento. Então, assim, essas associações são fáceis para você conseguir contextualizar. Então, você tem aqui produtos, títulos de dívida, que tem um motor de crescimento. Esse crescimento é a rentabilidade. Então, você tem a inflação, você tem a Selic, você tem o CDI, você tem o IGPM. Então, algumas ações, aí voltando aqui, contextualizando, algumas ações, por exemplo, as ações de utilities, né, que são de saneamento básico, concessões, distribuição de energia, elas têm ali contratos reajustados pelo IGPM. Então, se essas empresas possuem contratos reajustados pelo IGPM, logo elas terão um aumento de sua receita. E essas empresas, elas têm uma característica muito interessante, que é a distribuição de dividendos. Ou seja, algumas empresas, Érica, que é uma coisa incrível, elas distribuem mais de 95% do seu lucro.
Então, se o IGPM vai aumentar o lucro, a distribuição também será maior. Então, são algumas ações que podem ser beneficiadas porque os seus contratos são reajustados pelo IGPM. Então, mais uma vez, é aquilo que a gente sempre fala aqui no Investidor em Ação. O investidor, quem vai investir, precisa estudar, né, a empresa, estudar como é que a empresa trabalha, né, quais são os influenciadores, os indexadores, como você falou. Excelente. A Fundação Getúlio Vargas, eu quero aqui mais uma vez saudar, ela fez um estudo falando, por exemplo, sobre o day trade. Ela mostrou que mais de 100 pessoas que fazem o day trade, 3% tem ali um retorno positivo. Ela também mostrou outros estudos, ela vem fazendo um grande trabalho, até que nos ajuda a passar isso. Hoje o brasileiro acaba tendo uma visão, e eu não quero defender uma escola, se é certo ou errado, não é o nosso papel aqui, mas para você entrar nesse nível de operação, você tem que ter um pouco mais de conhecimento. E o nosso papel aqui é democratizar o acesso, reiterar esse nosso compromisso de dar o acesso, acessibilidade. Lembrar que com R$100 você consegue comprar uma ação, você consegue comprar, por exemplo, um fundo imobiliário. E, às vezes, a gente tem aquela ganância, né, Érica, de ganhar muito rápido. Eu vou ganhar muito rápido. E hoje eu tenho uma preocupação sobre isso, porque não tem retorno rápido. E aí o day trade ou outras modalidades de investimento, você tem ali um retorno muito rápido, é emocionante, mas no longo prazo talvez você tenha que ter mais consistência. Então, investidor em ação. Com certeza. E, Gilvan, falando em longo prazo, a gente tem visto umas modificações muito fortes, né? A baixa da taxa Selic, o aumento do IGPM. É o momento do investidor ficar atento à questão do longo prazo, ficar atento a essas pequenas minúcias de não tirar logo o dinheiro. Como é que você vê isso? Excelente pergunta. O mês de março, acho que é a melhor resposta para isso. Muitos investidores ficaram assustados, perplexos, porque o mercado de ação no mundo caiu mais de 50%. Importante destacar que quem ali aproveitou a crise teve ali, triplicou o capital em alguns casos, quadruplicou o capital em outros casos. Isso ficou muito evidente. Os investidores que ficaram assustados e ficaram calmos conseguiram recuperar uma parte do seu patrimônio. Isso mostrou que as ações são investimentos de longo prazo. Quem pretende investir no mercado de ações tem que fazer o API, que é a análise do perfil de investidor, identificar ali o seu perfil, identificar uma tolerância para o longo prazo. Isso é importante, Érico, sua pergunta é muito boa. Então, em momentos de oscilação, de incerteza, se você não sabe muito o que vai acontecer e você pode aguardar, é melhor aguardar a normalidade. Por exemplo, o IGPM também, Érica, influencia os fundos imobiliários. Por quê? Eles reajustam os aluguéis. E alguns fundos imobiliários têm reajuste de aluguel. E você poderia me perguntar, Gilvan, então o atual momento é ótimo para os fundos imobiliários? Calma lá. Por quê? Porque nós presenciamos aí o home office, desconstrução de alguns modelos de negócios, né, Érica? E os fundos imobiliários apanharam duramente na pandemia. Por exemplo, os fundos imobiliários de shopping centers, cara, também apanharam duramente. Então, você tem que entender o que esse fundo imobiliário compra, se ele tem um conceito chamado diversificação, Érica. E aí você pode olhar assim, quais são os aluguéis que são reajustados pelo IGPM? Aí você vai lá, pesquisa. Hoje a internet e as casas independentes oferecem isso gratuitamente. Joga aí no famoso Google e você vai encontrar boas respostas. Bom, então, mais uma vez, atentos, investidores, fiquem atentos às oscilações do mercado. O IGPM é mais um dos temas que a gente trouxe, então assistam aí, a gente já falou de eleições americanas, que também prometem dar uma oscilação. Taxa Selic é um assunto que está sempre aqui, então é ficar atento em cada um desses detalhes, né, Gilvan? Com certeza, você falou um ponto interessante. A taxa Selic trouxe um novo cenário, Érica. Nós não tínhamos pensado. Nós estamos ali, você é bem mais jovem do que eu, né? Então, gente, não posso falar aqui, mas ela é bem mais jovem do que eu. E a taxa Selic a 2% trouxe, Érica, 1 milhão de investidores para a Bolsa de Valores, algo que nós não pensávamos em apenas 10 meses. Em 10 meses, 1 milhão de pessoas passaram a investir no mercado de ações, mas esse número é muito pequeno. E então a Selic ela vai mostrar um novo caminho para fundos imobiliários, investimentos internacionais, aí que nós falamos ações, uma diversificação muito ampla. Então é o começo de uma grande transformação. Com certeza. Gilvan, muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui no Investidor em Ação.
Eu quero agradecer a toda a produção que está aí por trás, agradecer a você e a minha comissão e desejar a todo administrador o meu grande agradecimento, aos comentários que estão fazendo, queria destacar aqui e dizer que é uma grande alegria estar aqui democratizando o acesso. Obrigada. E vocês que acompanharam a gente até aqui, já sabem, toda semana um novo investidor em ação para você. Te espero. Tchau, tchau. Tchau, tchau.